Olá, jovens crismandos. Hoje, com muita alegria, mais uma vez, nós chegamos até você nesse momento de catequese, nesse momento em que nós vamos olhar para a graça e a presença de Deus. Que momento bastante bonito esse, que momento bastante especial esse de nos colocarmos na presença de Deus. Momento onde a gente abre o nosso coração para Deus, um momento onde a gente quer olhar para algumas coisas a mais que a vida vai colocando diante de nós. E a imagem que você está vendo na sua casa já diz que o nosso encontro hoje vai falar sobre um assunto que é muito interessante e que eu acredito que para você, jovem crismando, fala bastante. Acredito que para você, jovem crismando, a questão da internet, da comunicação, das redes sociais, dos seus contatos é algo que você está muito inserido. Nossos pais, talvez alguns com um pouco mais de dificuldade, outros não, também estão vivendo bastante esse momento de compartilhar e de olhar para algo a mais. São tantas as redes sociais que existem, né? São tantos os meios de comunicação e a gente hoje tem a graça de olhar para o nosso encontro de catequese. Nosso encontro de catequese, estamos no 37º encontro, estamos finalizando nossos encontros de catequese, estamos chegando ao momento bonito da nossa vida, onde nós vamos viver o sacramento da Crisma. E o 37º encontro vai nos falar da autenticidade cristã na era da tecnologia. Já é sabido que nós vivemos uma tecnologia muito avançada, já sabemos que nós temos tantas coisas bonitas que acontecem ao nosso redor e os meios de comunicação são eficazes quando eles contribuem para favorecer a vida das pessoas e, dentro da igreja, a vida da evangelização. Os meios de comunicação são eficazes quando contribuem para favorecer a vida das pessoas e da evangelização. É por isso que o encontro de hoje vem chamar a atenção para algo bastante bonito. A igreja não pede que você abandone as redes sociais, em hipótese alguma. Nós não vamos deixar de usar as redes sociais. Até esse momento de catequese funciona através de um momento assim. Nós vamos apenas olhar para aquelas coisas que nós precisamos olhar com atenção. Hoje, facilmente, a rede social, a própria internet, a própria tecnologia, né? Ela é usada para o bem. Sabemos que em algumas situações, algumas pessoas que não têm um bom caráter usam a tecnologia, usam as redes sociais, a comunicação para os seus próprios interesses e às vezes até para machucar os outros. Eu espero que isso não seja, que isso não esteja acontecendo conosco. Por isso, iniciamos esse momento dizendo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E vamos juntos dizer assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E quero partilhar com você, então, um pouco rapidamente do encontro.
Claro que depois você vai fazer o encontro da sua maneira, do seu jeitinho também. 37º Encontro, Autenticidade Cristã na Era da Tecnologia, é o título desse encontro. E aí nós vamos ver uma coisa bastante bonita que diz assim: os meios de comunicação são eficazes quando contribuem para favorecer a vida das pessoas e da evangelização. Quando são usados para destruir alguém, não é válido e não faz bem. Por isso que eu quero convidar você a fazer uma leitura bastante bonita. Pegue a sua Bíblia, você vai ler Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 9. Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 9, é o teu encontro de catequese, aonde a gente vai ver algumas coisas mais bonitas. Então, estamos falando sim da era da tecnologia, das nossas redes sociais, do nosso jeito de comunicar. E eu gostaria de lembrar a você que o próprio Jesus foi um grande comunicador. Jesus usou, dos meios de tecnologia da sua época. Jesus falava em parábolas, Jesus usava os símbolos da época, a semente, a terra, a água, o barco, a pesca. Jesus foi uma pessoa muito avançada no jeito de comunicar. Ele contava as histórias e através das histórias ele comunicava muitas coisas bonitas e coisas valiosas. E Jesus sempre procurava mostrar a verdade, para que a verdade também acontecesse. Mas, meu querido jovem, minha querida jovem, querido crismando, queridas famílias, nós sabemos que hoje a verdade ela precisa ser buscada. E no tempo da tecnologia, a gente precisa estar com os nossos olhos bem abertos para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja manobrado, ou seja, uma massa de manobra, porque muitas vezes nas próprias redes sociais, e aqui a gente poderia falar no Twitter, no Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, nas comunicações. Hoje, muitas pessoas, infelizmente, usam para transmitir notícias que não são verdadeiras ou até tendenciosas. Você já deve ter ouvido falar das fake news, ou seja, das notícias que são falsas. Você já deve ter, inclusive, escutado, talvez até vivenciado e presenciado fotos, muitas fotos até íntimas, às vezes até fotos particulares de família que são hackeadas e são compartilhadas e são vendidas, dados, números de celulares que são clonados e são usados para golpes. Então, nós temos várias situações que nos preocupam. Por que eu faço isso? Quero mostrar apenas uma imagem para você refletir, porque a verdade precisa ser buscada. Quando nós olhamos para esta imagem, a gente vai pensar: meu Deus, pobre do filhotinho, o que aconteceu com ele? Essa leoa maldosa está matando ele, matou ele. Esse pode ser um lado da verdade. Agora, quando a gente olha o outro lado da verdade, a gente vê que talvez não é bem isso. É uma mãe que está carregando seu filhote para o ninho, para outro lugar. Só que o que acontece? Às vezes a gente acredita naquela primeira notícia, naquela primeira imagem que nos é mostrado. E quando a gente não vai atrás, a gente acredita nisso. E quando a gente vai atrás de uma fonte verdadeira, a gente vê que talvez não é bem assim. Então, cuidado, meus queridos jovens, para que vocês não sejam também enganados por aquelas pessoas que são tendenciosas. E assim, já finalizando o nosso momento de catequese, você vai ter 2 compromissos. O primeiro compromisso, você vai fazer uma postagem de um assunto religioso nas minhas redes sociais, ou seja, na sua rede social. Não sei se você tem Instagram, se você tem Facebook, se você tem Twitter, se você talvez tem alguns que não tem nada disso, não gostam, Mas se você tem uma rede social, gostaria que você postasse um assunto religioso. Pode até ser um versículo bíblico,
pode ser uma imagem com uma passagem de oração, de bênção, enfim, uma postagem de um assunto religioso nas suas redes sociais. E depois, o segundo compromisso que é muito importante. Nós, da Paróquia Santo Antônio, a gente usa muito nossa comunicação. Então eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais, siga as redes sociais da Paróquia Santo Antônio de Pádua e você sempre vai estar informado. Inclusive nós temos o Instagram da Juventude, né? Então olha só, o Instagram da paróquia é de Paróquia Santo Antônio. Procure lá no Instagram se você tem e comece a seguir. E o Instagram da Juventude, do qual nós já estamos promovendo a missa com jovens, momentos bacanas, né? É Setor Juventude, underline, né? É PSADP, né? Paróquia Santo Antônio de Pádua. Setor Juventude, underline, Paróquia Santo Antônio de Pádua. Pesquisa lá e você vai seguir e você vai estar sempre recebendo um recadinho bacana. Também nós temos uma página no Facebook, se você quiser clicar, né? Seguir, curtir, é Paróquia Santo Antônio de Pádua, né? O tracinho, Rio Negrinho, Santa Catarina. Então você pode estar, né, seguindo as nossas redes sociais e aí a gente também sempre manda bastante mensagem, coloca sempre algo bastante bonito e edificante ali. Bom encontro, sua crisma está se aproximando e daqui a uns dias nós vamos viver momentos maravilhosos no meio de tudo isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você uma abençoada catequese, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.